Graça e paz, meus queridos. Graças ao bom Deus, a gente teve uma repercussão muito boa através do testemunho meu, da minha família, do meu filho. E muitas pessoas vieram me dizer que foram tocadas, muitas pessoas disseram que passaram pelo mesmo que eu passei, de estar longe da presença e às vezes nem conseguindo voltar ao primeiro amor. E muitas pessoas falaram para mim continuar trazendo mensagem, trazendo uma palavra. Então eu gostaria de propor para vocês uma volta ao primeiro amor. Eu fiz um apanhado aqui e eu gostaria de dividir isso com vocês, um estudo assim bem rápido de como voltar ao primeiro amor. E nisso eu gostaria, primeiro, que você cresce profundamente que a Bíblia foi escrita para que a gente pudesse estar mais próximo de Deus. Se você não acredita na Bíblia, de tudo que está escrito ali, esse estudo não vai servir para você. Porque tudo que eu for falar aqui está baseado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Então, eu falo assim que tudo hoje em dia, tudo tem um manual, né? Ou um manual de um eletrodoméstico, ou uma comida que vem os ingredientes, ou uma receita, tudo tem um manual. E nós não somos diferentes. A Bíblia ela foi escrita para ser o nosso manual. Ali está escrito tudo que nós precisamos saber para estarmos junto com o nosso Deus. Ali na Bíblia ela fala sobre a criatura e sobre o Criador. Então assim como qualquer outro produto tem ali falando sobre como se deve usar aquele equipamento, falando sobre o fornecedor, sobre a pessoa que produz. Então a gente também tem esse manual, só que muitas vezes a gente não abre esse manual, muitas das vezes a gente não lê a palavra de Deus e aí a gente não sabe como servir a Deus, como que Deus se agrada. Então é na Bíblia que nós vamos meditar então. E como que eu volto ao primeiro amor? Como sentir novamente aquele, o que é o primeiro amor? É aquele encontro profundo e verdadeiro com Deus. Nós muitas vezes falamos de um amor superficial, falamos da boca para fora que amamos, mas na realidade muitas vezes é só da boca para fora, não tem aquele sentimento verdadeiro. E nisso a gente precisa voltar ou buscar esse primeiro amor. E a primeira coisa que nós temos que fazer numa oração profunda com Deus é o arrependimento profundo. Não tem como buscar a Deus se nosso coração está cheio de lixo. Não tem como pedir para Deus entrar no nosso coração se o nosso coração está cheio daquilo que Ele não gosta. Entendeu? Primeiro a gente precisa esvaziar o nosso coração, fazer uma faxina, limpar tudo mesmo, para depois convidar Deus a entrar. Entendeu? No Salmo 51, eu gostaria que vocês lessem todo o Salmo. Gostaria que vocês meditassem que é quando Davi se arrepende dos pecados dele. Davi foi um homem muito pecador, foi um homem difícil, mas na Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque apesar dele ser pecador, ele arrependia, ele sabia exatamente os seus erros e ele arrependia e voltava para Deus. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. E nós devemos fazer isso diariamente, porque nós somos pecadores, mas nós precisamos reconhecer que somos. Então, no Salmo 51, 7, fala assim: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humano. Tu não rejeitas um coração humilde e arrependido. Eu sei que muita gente ficou emocionado, ficou quebrantado diante do meu testemunho e por isso Deus não vai rejeitar esse coração quebrantado. Aproveita esse momento para voltar, para sentir realmente Jesus no seu coração, porque esse é o momento oportuno. É esse momento em que Deus quebrantou seu coração e a palavra dele fala que ele não rejeita um coração quebrantado. Então aproveita essa deixa para você voltar para Jesus Cristo ou para buscar ele pela primeira vez, quem sabe. Então, como que é? Primeiro, para buscarmos a Deus, para fazer uma oração, para se achegar diante de Deus, a primeira coisa que temos que fazer é a confissão de pecados. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Onde entra a luz, as trevas têm que sair. Vocês já fizeram uma experiência de pegar uma lanterna numa noite escura e sair com ela e aonde há aquela escuridão,
Se você chega com a lanterna, se você chega com a luz, a escuridão tem que sair. Não tem como ficar a luz e as trevas no mesmo lugar. Faça esse teste para vocês verem. Não tem como ficar luz e trevas no mesmo lugar. Se a luz chega, as trevas têm que sair. Então, a primeira coisa é: Deus não habita no coração que tenha pecados. Deus não habita no pecado, porque Ele é santo. Deus é santo. Então, se você tá com o coração sujo, com a mente suja, não tem como Jesus trabalhar. Não tem. Primeira coisa, a gente precisa reconhecer que somos pecadores. Primeira coisa que a gente tem que fazer é confessar os nossos pecados. Na Bíblia, lá em 1 João 1, de 8 a 10, fala assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Então, isso quer dizer que todo mundo, eu, você, qualquer um de nós somos pecadores. Somos pecadores, isso é da natureza humana, somos pecadores. Não existe pecadinho, pecadão, não existe isso. Todos pecam, todos pecaram e necessitam da graça de Deus. Foi por isso que Ele morreu na cruz, entendeu? Então, assim, todo mundo tem pecado. A gente precisa saber o que fazer com esse pecado, entendeu? Então, a gente tem que pedir para o Espírito Santo que esquadrinhe o nosso coração e nos mostre nossos pecados. Lá no Salmo 139, 23 e 24, fala assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. Então é o seguinte, é muito fácil a gente olhar o cisco no olho do irmão e a gente não enxergar as traves nos nossos olhos, não é? É muito mais fácil a gente enxergar o erro do outro, condenar o outro, mas nós mesmos temos dificuldade de olhar para dentro de nós. Nós temos dificuldade de aceitar que somos pecadores e que erramos. Então, nós precisamos chamar o Espírito Santo. Chamar o Espírito Santo para Ele vasculhar o nosso coração e nossa mente. Porque tem alguns pecados que a gente sabe que está fazendo errado. A gente tem uns pecados que a gente reconhece, mas tem outros que às vezes a gente nem sabe ou nem se atenta ou já virou um pecadinho de estimação. Então a gente precisa fazer essa oração pedindo para o Espírito Santo: Senhor, Espírito Santo, vem sobre minha mente, sobre o meu coração, traz a luz da Tua palavra, ó Pai, o que eu tenho feito de errado e que tenho desagradado a Deus, porque o pecado ele faz separação do homem e de Deus, entendeu? Não tem como a gente se achegar porque nós estamos com uma barreira que se chama pecado. Então a gente tem que pedir para o Espírito Santo: Senhor, mostra para nós os nossos pecados, mostra para mim, Senhor Jesus, aonde tem me separado do Senhor, porque eu não quero mais. E quando o Espírito Santo mostrar para você aonde você tem errado, mas isso você tem que fazer com o coração aberto, querendo de verdade enxergar o seu erro, sabe? Não adianta a gente fazer isso da boca para fora, a gente tem que falar de todo o coração e esperar que o Espírito Santo traga a nossa memória, traga a nossa mente tudo aquilo que desagrada a Deus, porque o Espírito Santo ele tem esse poder. Ele nos incomoda. Toda vez que nós pecamos, Ele nos incomoda. E aí, a gente tem que pedir o perdão para Deus de tudo aquilo que tem desagradado. Então, em 1 João, no capítulo 1, verso 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que lindo isso. Então, nós temos que pedir para o Espírito Santo revelar para nós os nossos pecados e nós precisamos arrepender dos nossos pecados. E Ele fala aqui que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nosso Senhor Jesus, Ele é um advogado. Conta-se uma história que tinha um rapaz que sempre fazia estripulias, sempre estava entrando em enrascadas. E ele tinha um tio que era advogado. E esse tio sempre ele chamava por ele e ele ia lá e tirava ele da cadeia. Todas as vezes que ele entrava em enrascada, ele chamava o tio dele. E o tio dele, como um bom advogado, ia lá e defendia ele. E teve uma vez que ele entrou numa enrascada e ligou pro tio, mas o tio não foi. E ele foi a julgamento. Quando ele chegou a julgamento, o tio dele tinha virado juiz.
E aí ele falou: tio, me ajuda, me tira dessa. Aí o tio falou assim: quando eu era advogado, eu intercedia por você, mas agora eu sou juiz, estou aqui para te julgar. Então, hoje nós temos um Deus, um Jesus vivo, que está aqui para nos proteger, nos perdoar, está aqui como nosso advogado, mas vai ter um dia que ele vai vir como juiz. E nesse dia, infelizmente, ele não vai poder nos acudir, porque nós precisamos fazer isso em vida. Então, peça perdão dos seus pecados, arrependa verdadeiramente e mudança de vida. Não tem como a gente estar com Deus e querer a mesma vida. Pecar, todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos da graça deles diariamente. Mas nós temos que fazer o pecado ser um erro de percurso e não uma prática de vida. O pecado, ele acontece, infelizmente, nós somos essa natureza pecaminosa, mas nós sabermos que estamos pecando, que estamos desagradando a Deus, sabendo que aquilo está errado e a gente continuar insistindo, até quando? Será que nós vamos ter esse advogado disponível todos os momentos da nossa vida? Né? Então é hora de refletir sobre isso, buscar viver em santidade, porque na Bíblia fala assim: sejam santos como eu sou santo. Então nós precisamos buscar essa santidade, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que reconhecer que somos pecadores. Segunda coisa, pedir para o Espírito Santo trazer à nossa memória aquilo que desagrada a Deus, aquilo que entristece o coração de Deus. Deus não quer nos punir, Deus não quer nos castigar, mas o nosso pecado, Deus ama tanto a gente, que os pecados nossos fazem com que Ele se entristeça, porque o pecado não prejudica em nada Deus, o pecado prejudica nós mesmos, porque a consequência do pecado nos leva a profundas feridas, os pecados nossos nos levam à desgraça, à destruição. Então Deus se entristece por causa disso, porque o nosso pecado não afeta Deus, porque Deus é santo, o pecado não chega perto dele, mas as consequências dos pecados nos traz profundas feridas, profundos problemas futuros. Deus, Ele nos perdoa, está sempre disposto a nos perdoar, mas Ele não nos livra das consequências, não nos livra. Então, antes de fazer aquilo que nós conhecemos que desagrada a Deus, vamos pensar, vamos refletir se é isso mesmo que Deus quer para nossas vidas, né? Porque, infelizmente, nós às vezes, por pratos saborosos que o maligno coloca na nossa vida, coisas que a vida nos oferece e nós caímos, mas isso é tão passageiro diante da eternidade que vamos viver com Cristo, né? Às vezes a gente faz alguma coisa que naquele momento parece ser doce, parece ser prazeroso, mas depois vem um vazio tão grande, porque o Espírito Santo, ele se entristece, e o Espírito Santo, ele nos leva a profundo arrependimento, justamente para isso, para que a gente possamos nos achegar verdadeiramente em Cristo. E aí sim, depois que a gente reconhecemos que nós somos falhos, reconhecemos que nós necessitamos da graça de Deus, que nós pedimos perdão para Deus, aí nós estamos preparados para chegar no Santo dos Santos. Aí nós estamos preparados para chegar a Ele com o nosso louvor, nossa gratidão e nossos pedidos de orações, certo? E aí fala assim, lá em Efésios 3:12, fala assim: e então estamos prontos para ter a liberdade de entrar na sua presença, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança e pela fé nele. Que lindo, né? Depois de nos lavar, nos purificar, nós podemos ter livre acesso a ele. Porque um dia o véu rasgou lá no Antigo Testamento, para que as pessoas pudessem se achegar a Deus. Eles tinham que levar oferendas, tinham que levar sacrifícios, e Jesus veio para ser o sacrifício vivo por nós, para que nós não precisássemos mais fazer sacrifícios, levar oferendas ao templo, mas quando ele morreu na cruz com sangue, nos lavou e nos redimiu. E aquela cortina do templo onde ficavam as pessoas ali, os sacerdotes, levando o sacrifício do povo, se rasgou de baixo em cima, e nós tivemos então livre acesso de poder nós mesmos estar falando com Deus, estar falando com Jesus.
falamos sobre os nossos pecados, nos arrependemos e levamos as nossas súplicas, levando as nossas orações, as nossas petições. Então, aproveita que Jesus morreu para que nós tivéssemos esse acesso. Aproveita esse momento tão glorioso para estar na presença de Deus. A gente não pode chegar a Ele de qualquer jeito. Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo. Podemos sim conversar com Ele face a face, mas nós temos que chegar com zelo, com respeito e com o coração limpo, porque Deus se agrada disso. Então, esse foi o nosso primeiro estudo, como voltar ao primeiro amor. E falamos sobre então o arrependimento. Eu vou voltar aqui com outros vídeos falando de como continuar nessa presença de Deus, nessa presença do Espírito Santo e de Jesus Cristo. E não deixe que o inimigo te acuse. O inimigo, ele é acusador, ele gosta muito de jogar na nossa cara os nossos pecados, porque ele sim já está condenado. Nós não, nós ainda temos chances de sermos salvos pelo sangue de Jesus, e ele não, ele já está condenado, ele já está derrotado. Então, toda vez que erramos, toda vez que pecamos, ele nos faz sentir lixo, ele faz com que nós sentimos que nós não somos amados, que nós não merecemos a graça, que nós não devemos chegar diante de Cristo, porque realmente Jesus, Deus, Ele é santo, 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 e aí o inimigo quer que a gente desista de buscar, mas nós somos preciosos. Uma nota de R$100, se você amassar, se você fizer tudo com ela, se você jogar no lixo, se você pisar nela, ela continua sendo R$100 e ela continua tendo valor. Você também, mesmo que você esteja amassada, destruída, em pecado, mesmo que você se considere que você não é digna de entrar na presença de Jesus, saiba de uma coisa: você é preciosa, você é precioso e você tem o mesmo valor. Você só precisa ser lavado, ser purificado e transformado. Eu vou deixar uma canção com vocês. Gostaria muito que vocês refletissem nessa canção e sintam-se abençoados. Deus abençoe cada um de vocês. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Se vocês gostaram, compartilhe dele, porque mais pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Se você conhece uma amiga, um amigo que está precisando ouvir dessa palavra, dessa sequência de vídeos que eu vou fazer agora para glorificar o nome dele, não a mim, que Deus diminua a mim, que ele sobressaia. Mas eu gostaria de compartilhar tudo isso que Deus tem tocado e falado ao meu coração. Então compartilhe esse vídeo, não deixe que o inimigo seja vitorioso, mas que Jesus seja vitorioso sempre, hoje e sempre nas nossas vidas. Deus te abençoe, fiquem com Deus.